Amém, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia aqui abençoado para juntos estudarmos a lição bíblica. É um prazer sua presença aqui conosco. Estamos aqui em mais um programa Comentários AD Alto da Alegria, a sede de Alto da Alegria aqui em direção local Pastor Fernando Júnior. E esse é mais um episódio, estamos na lição 12, estamos chegando já ao finalzinho da lição, estamos estudando a lição 12 e hoje vamos estudar a lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Queremos comentarmos sobre a situação da igreja de Creta, sobre Tito, que Paulo colocou lá na igreja para organizar toda a situação daquela igreja ali que estava desorganizada. Então, a igreja de Cristo, ela é organização, tá certo? Ela é uma natureza organizada. Iremos ver pontos interessantíssimos aqui da lição. E o primeiro assunto da lição aqui é o textuário da lição, que tem como textuário assim: por esta causa te deixarei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbitérios, como já te mandei. A verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Meus irmãos, a introdução diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Efésios, capítulo 1 e o verso 22. A igreja, meus irmãos, ela é um organismo. E esse organismo ele é vivo. Ele se reúne em torno do Senhor Jesus, seguindo suas ordenanças. Em Mateus 28, Jesus ensina. No entanto, ela também é uma organização, uma congregação, como um sistema de governo e liderança estabelecido pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, a igreja ela não é apenas uma reunião de pessoas onde todos vão buscar a Deus, adorar a Deus. A igreja é necessário ter organização, é necessário a igreja ter ordem, para não haver bagunça, desordenanças, porque a igreja ela tem um alvo, e esse alvo é chegar ao céu. Então, a igreja de Cristo, ela não é uma igreja de confusão, ela não é uma igreja bagunçada, desarrumada, ela é uma igreja organizada através de Cristo Jesus e ordenada por Deus. Então, podemos ver que uma congregação como um sistema de governo e liderança estabelecido pelo próprio Deus. A igreja, meus irmãos, ela não somente no Novo Testamento, mas como no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, nós vemos a organização de Deus. Podemos ver que Deus, ele organizava o seu povo, Deus, ele trabalhava com o seu povo de forma organizacional, de forma organizada. E esse era o princípio, que se mantém na igreja desde os tempos antigos até os tempos primitivos atuais. Tá certo? Então, podemos ver aqui em primeiro ponto da lição que Paulo ele fala para Tito. Primeiro ponto, Tito capítulo 1, versículo 4. Tito, meus irmãos, ele foi um colaborador fiel do apóstolo Paulo, e ele foi chamado pelo apóstolo Paulo de verdadeiro filho na fé. Tito, ou melhor, era grego, de Gálatas. Então, é possível aqui que Tito ele era convertido em Antioquia. E a missão de Tito
em Creta, ela foi estabelecida em ordem na igreja, e nomeado líderes espirituais. O título foi enviado por Paulo para nomear presbíteros, organizar a igreja, porque naquele tempo, meus irmãos, a gente vai chegar lá, aquela igreja de Creta, ela era bagunçada, ela tinha desorganização. E você vai ver isso no decorrer da lição, como foi que Tito, mandado por Paulo, organizou aquela igreja. Então, a liderança, ela tem que ser organizada, porque é essencial para o funcionamento da igreja. Qualquer igreja que tiver uma liderança organizada, essa igreja estará na linha certa para alcançar vidas, para alcançar almas e alcançar o coração de Deus. Porque é através da organização da igreja que vidas são alcançadas e o evangelho é pregado. Então, o pastor de Creta, a igreja na ilha de Creta estava desorganizada. Paulo confiou em Tito. Paulo deu a Tito toda a responsabilidade de ordenar os presbitérios e garantir uma liderança sólida. Era necessário que Tito garantisse essa liderança, porque só assim a igreja ela avançava para o alvo. Então, no Novo Testamento, nos mostra a importância do governo eclesiástico. E nós também podemos ver isso também em Atos, no capítulo 14, onde Paulo e Barnabé ele estabeleceu anciões. E Paulo e Barnabé estabeleceu anciões não foi apenas em uma igreja, não foi apenas em duas igrejas, mas foi em cada igreja. Em cada igreja, Paulo e Barnabé, ele estabeleceu anciões. Então a gente pode ver aqui no decorrer da lição que essa ordenança organizacional, ela é bíblica. A Bíblia, ela nos ensina isso, que toda a igreja tem que ser organizada. Então, o terceiro ponto aqui irá falar da situação da igreja de Creta. Essa igreja de Creta, meus irmãos, era conhecida por sua decadência moral. Então, Paulo aqui, ele descreve o povo da igreja de Creta como feras malignas, ventres preguiçosos, e além de tudo isso, Paulo ainda diz que falsos mestres estavam naquela igreja de Creta. Judaizantes que precisavam ser corrigidos. Então isso nos mostra que a igreja de Creta, isso nos mostra que a igreja, ela precisa ter uma liderança. Sem liderança, a igreja não tem organização. A igreja precisa ter liderança para poder ser estruturada, para poder combater as falsas doutrinas e para preservar a fé genuína da palavra de Deus. Então a gente aprende que somente através de liderança na igreja podemos combater falsas doutrinas. Imagina uma igreja, meus irmãos, que não tem um líder. Imagina uma igreja que não tem uma direção eclesiástica, não tem uma estrutura. Qual será o destino dessa igreja? Qual será? Então a Bíblia ensina que toda igreja tem que ter uma liderança. E a Bíblia ensina também a nós obedecemos as leis. Então podemos ver aqui como Paulo tratou com Tito para ele organizar essa igreja. Então, o segundo ponto da lição, a institucionalidade bíblica da igreja, a instrução paulina. Aqui, Paulo começa a ensinar a organização eclesiástica da igreja, não apenas em uma estrutura ministerial, mas uma necessidade para a sobrevivência espiritual. A igreja que não tem liderança, ela não tem sobrevivência. Toda igreja tem que ter uma liderança para poder sobreviver, ter
vida espiritual organizada. Então Paulo aqui ordena a todos os líderes que apresentem o rebanho de Deus. Meus irmãos, é uma responsabilidade essa ordenança aqui que Paulo nos ensina, que os líderes apresentem o rebanho de Deus, que sejam irrepreensíveis, isso garantindo que a liderança seja responsável e comprometida com a verdade bíblica. Então, há uma responsabilidade para a liderança. E é uma responsabilidade com verdade, não como mentira, como falsos profetas, como falsos enganadores, que se mostram ser um líder, mas apenas em palavras. Então, o segundo ponto da lição, meus irmãos, a igreja como organismo e instituição. 1 Coríntios, capítulo 3, fala disso. A igreja é um organismo vivo, templo do Espírito Santo, mas também é preciso fazer algo para ser uma igreja. É preciso fazer algo para ser um templo do Espírito Santo, para cumprir a sua missão. E o que é preciso fazer? É preciso cumprir as ordens. É preciso obedecer às ordens para que a igreja tenha estrutura organizacional. Desde os dias dos apóstolos, nós vemos a igreja estabelecendo líderes, nós vemos a igreja estabelecendo organização e função ministerial. E isso demonstrando que a institucionalidade da igreja, ela é um princípio bíblico que nos ensina como obedecer às lideranças e que nos ensina a ser líderes. Então, aqui podemos ver evidências através da Bíblia Sagrada. E essas evidências elas foram organizadas na igreja primitiva. Porque a igreja no Novo Testamento ela mostra vários elementos organizacionais. E podemos citar aqui apenas alguns. A igreja no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, a igreja tem ordem nos cultos. A igreja tem nomeações de presbíteros. A igreja tem concílio doutrinário. A igreja tem tesouraria. A igreja tem carta de recomendação, meus irmãos. Então, esses elementos aqui mostram que a igreja primitiva já possuía uma estrutura bem definida para manter ordem e unidade. Já tinha a estrutura bem definida, bem detalhada. Então, podemos caminhar aqui para o terceiro ponto da lição, o terceiro tópico, a questão atual. Primeiro ponto, organismo e organização. Muitos pensam que a igreja deve ser apenas um local de adoração e apenas ensino da palavra de Deus. E acha que a igreja não precisa de estrutura. Mas é equivocado esse pensamento, meus irmãos. A igreja precisa de estrutura e precisa de administração. Porque se não tiver, meus irmãos, não tem como ser uma igreja próspera, uma igreja que busca alcançar almas para o reino de Deus. Porque sem uma estrutura não tem harmonia. Sem uma estrutura não tem comunhão. Só através da estrutura que há harmonia entre os irmãos. Então, a Bíblia nos mostra a respeito das autoridades. A Bíblia nos ensina que nós temos que respeitar todas as autoridades. Seja ela civil, seja ela em qualquer área oficializada, a Bíblia nos ensina a todos nós respeitarmos nossas autoridades civis. Isso está em Romanos capítulo 13 e o versículo 1 ao 17. Podemos ver aqui no segundo ponto, meus irmãos, a experiência pentecostal.
Os primeiros pentecostais da igreja, em Atos capítulo 6, resistiam à institucionalização da igreja. No entanto, em 1914, foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Isso para quê? Para evitar o crescimento desordenado da igreja. No Brasil, o mesmo ocorreu em 1930, com a formação da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Isso mostra que a organização é um meio de manter a doutrina e a unidade entre os irmãos. Então observe aí que em 1914 foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Já no Brasil, em 1930, foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, para manter a doutrina da igreja e manter a unidade entre todos os irmãos em Cristo Jesus. Então podemos ir aqui para o terceiro ponto da lição: a necessidade de organização. Eu vou repetir: há uma necessidade de organização. O terceiro ponto vai falar a necessidade. Meus irmãos, como já foi falado aqui, essa lição, ela, para não entrar na outra lição, ela trabalha bastante a forma de organização da igreja. Então, sem organização, meus irmãos, nada acontece. Sem a organização da igreja, a igreja fica sem estrutura. Então, sem a organização, a igreja não consegue cumprir a missão, que é pregar o evangelho, que é pregar a palavra de Deus, que é cuidar dos necessitados. Como é que uma igreja vai cuidar dos necessitados que não tem organização? É impossível isso acontecer. Então, meus irmãos, Deus deu dons ministeriais para cada um. E esses dons que Deus deu para cada um foi para edificar a igreja. A organização da igreja aqui é ajudar a manter a identidade doutrinária. Porque quando a igreja tem a organização, ela tem a sua identidade, ela tem a sua doutrina, ela tem a sua unidade, ela tem o seu corpo de Cristo. Uma igreja desorganizada está sujeita a divisões e problemas internos. E as desorganizações que acontecem, as divisões afastam, os líderes se afastam, não se tem mais estrutura, não se tem mais harmonia, não se tem mais a mesma crença um com os outros, não se tem mais a unidade. Então, aplicar aqui em nossas vidas, como aplicar isso em nossas vidas? Deus nos chama e nos capacita, meus irmãos. Às vezes, pensamos que não somos líderes, pensamos que não somos capazes, mas Deus nos chama e nos capacita para ser líderes, para guiar o seu povo, porque Deus chamou Jeremias também. Jeremias disse: eu não sei falar, e Deus falou com Jeremias, Deus ensinou a Jeremias a pregar o evangelho. Deus também nos ensina. A igreja precisa de regras claras para manter a sua santidade e evitar confusão. É necessário ter ordem e disciplina. É necessário ter. Outra coisa também, respeito à hierarquia espiritual. Devemos honrar aqueles que lideram e trabalham na obra de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Precisamos também evitar falsas doutrinas. Porque uma estrutura organizada ajuda a preservar a sã doutrina. Só através da estrutura organizada podemos combater as falsas doutrinas, as heresias que vêm ao nosso encontro. Amém, meus irmãos? Essa foi mais uma lição bíblica aqui, lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Né? E a próxima lição, meus irmãos, iremos comentar a lição 13. Hoje foi a lição 12. Iremos estudar a lição 13, meus irmãos, que tem como tema perseverando na fé em Cristo Jesus.
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Fique com Deus, até o próximo episódio. Esse foi mais um AD Alto da Alegria Comentários EBD. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ajude a alcançar mais vidas, ajude esse canal da igreja a alcançar mais pessoas que precisam estudar a palavra de Deus, têm vontade de aprender. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, amém.